Boa tarde. Veja, o impacto nós ainda teremos ao longo do tempo. Né? O presidente mexeu uma peça, ele trocou o ministro e ficou claro que ele não tinha sobre a defesa, sobre as Forças Armadas, a ascendência que ele pretendia ter. Né? E busca tê-la agora, a meu ver, de uma forma equivocada, sem compreender que as Forças Armadas são órgão de Estado e não de governo. Né? Agora, ele mexeu uma peça, houve um lance, o ministro Azevedo mexeu outra peça ao sair e revelar que era um defensor que preservava as Forças Armadas como instituição de Estado. Né? A peça mexida pelo presidente foi indicar o general Braga Neto, que é um general de sua estrita confiança, e o lance que veio na sequência foram os comandantes entregarem os seus cargos. O que nós veremos agora, e aí nós poderemos medir o impacto, é quem serão os substitutos desses comandantes. Se serão substitutos naturais, ou seja, aqueles que têm maior antiguidade na força, ou se, para colocar uma pessoa mais alinhada com o presidente da República, o presidente terá que mandar para a reserva alguns outros mais antigos. Aí nós teremos um quadro mais claro para ter a profundidade, né, a dimensão dessa crise. Professor Carlos Mello, a gente viu muitas vezes já a palavra estado de sítio na boca do presidente Jair Bolsonaro, inclusive naquela ação que ele moveu e assinou, né, pedindo uma ação direta de inconstitucionalidade, em que ele pedia ao Supremo que interviesse nas decisões dos governadores que estavam em seus estados colocando restrições à movimentação de pessoas para tentar conter o contágio e a pandemia e tentar aliviar os seus sistemas de saúde. O presidente, na ação, falou diversas vezes que estado de sítio era uma prerrogativa do presidente com o aval do Congresso e que não poderia ser decretado, no que ele fez uma comparação com o estado de sítio, né, mas que seriam as restrições que os governadores estavam trazendo para seus estados. E ontem surgiu também uma desconfiança por parte de muitos cientistas, muitas pessoas dizendo que o presidente teria pensado em estado de sítio para conter, vamos dizer assim, essa ação dos governadores e que isso teria tido a discordância por parte do ministro da Defesa. O que o senhor tem a dizer sobre essa possibilidade? O que exatamente seria o estado de sítio e por que o presidente poderia ter pensado em um tipo de estado como esse para conter, por exemplo, a ação de governadores? Bom, vamos lá, Carla. Primeiro, é necessário diferenciar as coisas. Né? A política de distanciamento social é uma política de saúde pública. É uma política que prefeitos, governadores, secretários vêm tomando na falta de vacinação em massa. Né? Diminuir o contágio e fazer com que o sistema de saúde ganhe, né, ganhe ar, né? Sem trocadilho, ganhe capacidade de respirar para atender as pessoas. Isso é uma política de saúde. Estado de sítio é outra coisa. Estado de sítio é uma medida político-militar onde a ordem do país, a ordem do Estado, está em risco, está em profundo risco. Veja, confundir essas duas coisas é de um equívoco enorme, um equívoco atroz. Né? E o presidente criou essa confusão artificialmente, para, de alguma forma, fazer valer a sua visão de política, a sua visão de Estado, uma visão de política e de Estado absolutamente personalista, onde essas questões não passam pelas instituições, não passa pelo Congresso Nacional, não passa pela Constituição, passaria simplesmente pela vontade do governante. Não é assim numa democracia. Isso leva, evidentemente, a uma confusão enorme, leva a uma crise enorme. Nada disso
que foi feito leva à pacificação do país, leva à formação de pactos, de consensos para que a gente saia mais rápido da pandemia. Pelo contrário, aumenta a volatilidade, aumenta a insegurança e, claro, isso vai repercutir na economia, porque isso afasta qualquer investidor de agir, de investir no curto e no médio prazo, numa confusão como essa. Professor, a gente tem também ainda seguindo sobre... Pode ir, Carla. Evandro, deixa eu só completar, porque significativamente, por que eu toquei nesse assunto? Essa ação foi assinada pelo presidente sozinho e foi, inclusive, devolvida pelo ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que argumentou que quem tem que assinar uma ADIM, né, uma ação como essa, é o advogado-geral da União. Advogado, inclusive, que foi substituído, o advogado José Levi, que não quis assinar essa ação, foi substituído. Perfeito. E não foi, como muitos outros aqui desse xadrez que aconteceu ontem, reaproveitado em outro cargo. Então, isso realmente era uma comparação, como o senhor falou, uma comparação que nunca poderia ter sido feita, né, dentro da ação. Veja, Carla, é mais um indício, né, de que o presidente confunde as ações de Estado com a sua vontade. O ex-advogado-geral da União, José Levi, fica demarcado como aquele que defendeu a institucionalidade. Não se tratava de um caso de estado de sítio, nem de contestar a ação de governadores e prefeitos, no caso de governadores. O ministro Marco Aurélio, quando devolveu a ação, sequer entrou no mérito. Se tivesse entrado no mérito, teria negado, mas sequer entrou no mérito porque não havia assinatura de um advogado. Então, vamos lá. Nós temos alguns indícios, tanto no caso da Justiça, quanto no caso da Advocacia Geral da União, e talvez no caso também da Defesa, certamente no caso da Defesa, de que o presidente vem tentando, o presidente vem forçando a mão de alguma forma para que essas instituições sigam os seus ditames, sigam a sua vontade, e tem encontrado resistência. Porque se não houvesse encontrado resistência, não teria promovido essas mudanças, não teria afastado o general Fernando Azevedo, não teria afastado o advogado-geral da União. Não teria, lá atrás, quando quis uma intervenção maior na Justiça, não teria, de certa forma, levado o ex-ministro Sérgio Moro ao afastamento. Então, há nitidamente uma tentativa do presidente de tomar para si o controle dessas instituições, mas há também um lado a se ressaltar, que há resistência institucional para que isso não ocorra. Se o presidente agora, com essas mudanças, conseguirá de vez tomar esse controle e avançar sobre essas instituições, só o tempo dirá. Agora, os indícios são claros. Os atores têm se negado a agir fora da institucionalidade. Têm sido provocados para isso, mas não têm aceito esse papel. E, professor, ainda avançando, né, a gente percebe entre essas trocas a vinda da deputada federal Flávia Arruda, do PL, que faz parte daquele bloco de partidos do Centrão que está bastante alinhado agora ao governo dentro da Câmara e do Senado. Mas eu queria saber do senhor, a gente sabe que as articulações políticas elas são importantíssimas, né? Qualquer pessoa que se envolva com a política vai dizer isso, que depende dessas articulações para poder governar. Mas a partir de que momento que deixa de ser uma articulação necessária para se transformar em toma lá da cá, para se transformar em algum malefício para cada um de nós que elegemos as pessoas que estão no poder? Bom, isso tem se dado há algum tempo, desde maio do ano passado, quando a popularidade do presidente caiu e ele acabou se acertando com o Centrão, ele vem procurando uma certa blindagem. Na semana passada, o presidente da Câmara chegou a sinalizar com um sinal amarelo, dizendo que o Congresso poderia tomar medidas que que sempre são medidas fortes, nunca são medidas simples e corriqueiras. Então, o presidente estava sob essa ameaça. Ao mesmo tempo, nós temos um outro conflito que a gente tem notado pouco. O orçamento da União resultou numa grande confusão, simplesmente não cabe.
né? A instituição fiscal independente percebeu isso ganhou